Boa noite. Vou esperar entrar mais um pouquinho de gente para a gente começar a nossa live de hoje. E sejam bem-vindos. Quem está assistindo a live pela primeira vez, sejam bem-vindos. Quem está sempre assistindo, meu muito obrigada e sejam bem-vindos sempre. Os olhos estão vermelhos, gente, de cansaço. Gente, como eu sempre começo nossas lives, eu sempre digo que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que Ele possa dar sabedoria, que vocês possam ter a certeza que não estão sozinhos, sempre tenham essa certeza. E que essa tempestade, não sei em qual área da sua vida, ela vai passar, porque não existe tempestade que dure para sempre. Então, nossa live de hoje, o tema é como vender bolo através da internet. Eu venho há umas 2 semanas fazendo live, falando sobre, contei um pouquinho da minha história, falei um pouquinho sobre os utensílios, porque eu venho muito feliz com a recíproca em relação às pessoas que estão fazendo o meu bolo. Seja para uma mudança, um estilo de vida diferente na alimentação, ou seja para vender. E isso me deixa muito feliz. Então, eu comecei, resolvi a fazer essa live. E hoje, assim, como foi que eu comecei a vender na internet? Mas antes de como eu comecei a vender na internet, eu quero dizer a você que você precisa colocar metas. Eu prometi a mim mesmo que ia começar a fazer essas lives para vocês, tentar explicar um pouquinho de como tudo aconteceu na minha vida, seja uma mudança, seja um reencontro, e eu tenho que cumprir as minhas metas. Hoje eu me acordei 4h30 da manhã, desde 4h30 da manhã eu não parei. Eu fui caminhar, eu cheguei em casa, tomei café, organizei o café, postei o café para vocês e comecei a arrumar a casa. E parei na hora que quem me seguiu os stories viu, parei agora, só fiz tomar banho. Ainda pedi pra Júlia colocar um pouquinho de pó, de sombra, porque vocês sabem que eu não sei, pra ver se melhora, porque eu estou muito cansada mesmo, mas eu tenho uma meta e meta tem que ser cumprida. Então, assim, eu determinei isso. E é exatamente isso que eu digo a vocês. Vocês precisam ter uma meta para que vocês consigam cumprir. Porque às vezes a gente tem apenas um desejo. Um desejo de algo, de um sonho, de uma coisa. E desejo é aquela coisa muito vaga que você deseja. Às vezes você procura fazer aquele desejo. E às vezes você simplesmente fica acomodada. Então, quando você coloca meta, você tenta cumprir. Então, não apenas deseje, mas coloque meta. E meta tem que ser algo... Ei, gente, boa noite a todos que estão entrando. Meta tem que ser algo que você tem que fazer todos os dias, para que aquilo vire um costume e aquilo se aperfeiçoe e aquilo se transforme em algo cada vez melhor. Tipo, eu, como falando de bolo, eu vou ter que falar de bolo. Gente, minhas lives estão sendo assim, eu tenho um tema... Eu falo do tema e depois falo de outras coisas e espero que essas outras coisas também possam ajudar vocês. E é assim que tá sendo minha live. E espero que vocês gostem. Quem gostar pode botar coraçãozinho para eu saber que vocês gostam da minha live. Então, gente, coloque essa meta sim na vida de vocês, seja em qual área for, seja em qual sonho você esteja sonhando. Mas lembre que sonho sonhado é apenas sonho. É como um desejo. Mas sonho lutado, sonho batalhado, é sonho conquistado. É uma meta. Então, assim, eu coloquei essa meta e eu lembro que quando eu comecei a fazer meus bolos, gente, se você for lá no final do meu Instagram, que eu não apaguei nada, você vai ver o meu primeiro bolo. Foi um bolo de maçã, não esqueço nunca. Gente, o bichinho era tão feio, tá entendendo? Então, para você ver, não tenha medo de começar. Meu primeiro bolo era bem feinho, porque eu não tinha noção de fazer bolos saudáveis, bolos sem trigo. Então, aquele bolo saiu aquela coisinha murchinha. Quem que tiver curiosidade, era para eu ter tirado uma foto para eu postar aqui para vocês verem, mas eu vou colocar. Então, eu quero dizer por que eu quero falar sobre o meu primeiro bolo para vocês. Porque eu não tive medo de postar o meu primeiro bolo feio. Eu não tive medo
de dar uma ação na minha vida. E é exatamente isso que você tem que fazer. Não tenha medo. Não tenha medo de o primeiro não sair bacana, de o primeiro não sair como você quer. E na internet é assim. Você vai aperfeiçoando. Às vezes você tem vergonha de falar na internet. Você diz, Jane, eu queria tanto mostrar o meu produto, o meu bolo, minha roupa, mas eu tenho vergonha. Seu primeiro stories não vai sair maravilhoso. Mas você falando todos os dias, você vai se acostumar. Ou você acha que eu tinha um costume de falar? Tinha não. Você só precisa acreditar em você. Você só precisa começar. Você só precisa ter ação. Tenha ação. Tenha meta. Diga assim, eu vou começar a fazer 2 stories por dia. Comece a fazer 2 stories, falando, mostrando, seja o que for. Não importa. Comece. Meu primeiro bolo, o bichinho era feio. Muito feio. Mas se eu tivesse desistido, com vergonha, com o que os outros pensam. Eu acho que teve muita gente que riram. Disse, meu Deus, como é que ela posta isso? Tenho certeza. Mas eu queria. E eu tinha a meta naquele início que eu queria postar para vocês o que eu estava aprendendo. Não tenha medo de postar o que você está aprendendo. Não tenha medo de ensinar o que vocês sabem. Às vezes a gente ensina e a gente ganha muito mais. Tem pessoas que vendem, sabem de um produto e tem medo de passar o segredo. Quem faz meus bolos, se fizer do jeito que eu digo, pode ter a certeza que são os bolos que elas dizem, Jane, como é bom. Ontem a seguidora disse, Jane, o teu pudim sem leite condensado não tem diferença com leite condensado. Porque eu não escondo nada. Porque quando você doa, você recebe. Se você sabe alguma coisa e você quer vender seu bolo, poste. Hoje a mídia, hoje o Instagram é aquela coisa, sabe aquela frase que tem, você precisa ser visto para ser lembrado? É isso. Então, seja qual for o produto que você esteja vendendo, mostre. E as pessoas querem ver você também. Porque o sonho é seu. Quem faz é você. Então, tire uma foto bacana ou uma foto do jeito que você quer. Tipo, minhas coisas é muito o natural. Eu acho que vocês já para perceber. Eu não tenho um aplicativo. Então, eu não uso nem às vezes de vez em quando eu acho que eu uso um filtro, mas eu não gosto muito. Eu gosto muito do natural, do real. Então, assim, mostre, comece. Comece com o que você tem, comece com o que você tem em casa. Não espere ter formas do jeito que a mídia mostra, não espere ter os ingredientes mais especiais, não espere ter um celular de qualidade não sei das quantas, não espere ter luz. Gente, eu tô numa mesa com uma luminária da minha filha, uma caixa, porque eu quero fazer isso. Eu quero mostrar para vocês. Então eu não vou esperar ter uma luz maravilhosa para fazer uma live para vocês, para ensinar um pouco do que eu sei e tentar aprender com vocês. Eu vou fazer do jeito e como e com o que eu tenho. É exatamente isso. Comece. Quero fazer brigadeiro, Jane. Comece. Quero fazer seus bolos, Jane. Comece. Meus bolos são presente de Deus para a minha vida e a vida de vocês. Eu não sei, tipo, se você quer fazer os bolos, seja para você ter uma alimentação diferenciada, uma alimentação mais saudável, ou se você quer vender. Mas você comece. Aí você tem algum produto, eu comecei postando outra coisa. Faça alguma coisa e dê para alguém provar, porque não tem aquela coisa do boca a boca, isso também. E nunca mude a forma de você fazer. Tipo, você começa com os ingredientes e de repente, quando as pessoas começam a conhecer o seu produto, você muda. E baixa a qualidade do que você vende. Não faça isso. Começou com uma coisa, vá até o fim. E muita gente, às vezes, a seguidora de Jane, eu tenho um Instagram que só tenho amigos. Eles não vão me comprar. Começa, mulher. Não tenha medo. Tenha a vontade.
Hoje você vai... Eu comecei a vender. Gente, quando eu comecei a fazer os meus bolos para vender, porque eu sabia, eu não tava com emprego. Eu comecei a fazer os bolos, comecei a mostrar para vocês, comecei a postar, as pessoas começaram a refazer. E de repente Deus tocou no meu coração que eu poderia vender também. E eu comecei a fazer eles tipo cupcake. Comecei a fazer eles assim, nos saquinhos, aqueles bolos. E comecei a levar para as pessoas experimentar. E eu não conhecia muita gente nesse período não, viu? Tinha dia que eu vendia 3, tinha dia que eu vendia 10, mas eu não desisti. Não desista. Não desista, apenas você comece, porque a primeira vez você pode vender 1, mas você também pode vender 100. Eu só quero que você comece algo lembrando que existe um caminho. Ju, beijo pra todo mundo. Comece algo lembrando que existe um caminho para ser percorrido. Você apenas não pode ter medo dele, porque vai ter obstáculo. As pessoas não vão acreditar em você. As pessoas vão duvidar de você. Quando eu comecei na internet, tinha poucas pessoas que faziam essa parte e eu entrei mais assim na parte de alimentação. E eu acho que aqui em Patos não tinha ninguém que fazia essa parte de alimentação. Tinha, que eu lembro, Morielle que fazia roupa, Flavinha, Júlia, Ruiva, que fazia mais essa parte de roupa. E eu era a única de alimentação. Mas eu não desisti e eu não conhecia ninguém. Gente, eu quero que vocês... É sonho. Os sonhos são seus, as pessoas vão lhe criticar. Mas talvez essas que estão lhe criticando hoje vão querer ou não ser você, mas vão dizer assim, tá vendo, ela conseguiu. Tá vendo? É exatamente isso. Agora você não pode ter medo. Às vezes eu sempre falo para vocês, e ontem eu até comentei isso, que o medo nos paralisa. A gente tem medo. Gente, às vezes a gente quer algo, a gente sabe que somos capazes e a gente tem medo do que os outros vão pensar. Vai ter medo. A gente tem medo se as pessoas não vão gostar. Minha gente, o sonho é seu, é do povo. Tá entendendo isso? O sonho é seu, você não pode ter medo do que você vai querer para a sua vida, não. Poste na internet, poste o seu produto, comece a fazer bolo e poste. Tá entendendo? Poste tomando café com bolo, poste saboreando seu bolo, mostre você que é quem fez o bolo. E é assim que começa. Tá entendendo? Assim, tipo, ai, eu vou começar e vai simplesmente ter milhões de pessoas e eu vou vender. Não. Eu vou começar, vou vender 1, 2, 3, mas eu vou começar. Você só pode ter. E de repente você pode estourar. Eu quero dizer pra você que esse mundo fitness, esse mundo de alimentação saudável, tá muito abrangente, as pessoas estão querendo muito. E tipo assim, meus bolos, tipo, são bolos que são funcionais, são bolos que não tem trigo, muitos não tem leite. E se vocês imaginam, mas seus bolos têm açúcar. Eu uso o açúcar demerara, que açúcar é açúcar, né? A gente tem que entender isso. Mas você pode diminuir, ou você pode colocar o xilitol, ou você pode colocar aquele adoçante que é forno e fogão. E em uma das minhas lives, tem exatamente eu falando sobre medidas, quando eu uso o açúcar demerara e quando eu uso o xilitol. Porque quando eu tô fazendo bolo que alguém encomenda, bolo que a pessoa é diabetes e não pode comer o açúcar, aí eu faço com xilitol. Então, eu disse qual é a medida quando eu faço para trocar. Então, assim, vocês têm que acreditar, seja qual for o sonho, porém, trace uma meta. Quando a gente traça uma meta e a gente coloca o que vamos fazer, é mais fácil. Porque se a gente apenas sonhar, desejar, vai ficar no ar. Agora, quando você coloca
meta. Aí você vai fazer todos os dias para que essa meta se aperfeiçoe e chegue nos seus sonhos. Agora, escute apenas a voz de Deus. Não escute a voz de fulano que vai dizer que você não é capaz. Lembre-se que uma mentira falada várias vezes se torna verdade. E eu digo isso por experiência própria. Porque eu escutei tanto eu não podia, eu não era capaz, que eu acreditei. E foi difícil eu começar a acreditar em mim. Isso é um exercício que você tem que fazer diariamente. Acreditar. Aquela conversinha com o espelho que eu falo para vocês. Lembra, né? Converse, você é seu melhor amigo. Você passa 24 horas com você. Só você sabe. Aí eu lhe digo, você tem um sonho. Né? Você tem um sonho. Esse sonho é seu ou esse sonho é de alguém? Aí por que isso, Jane? Porque às vezes a gente sonha porque viu alguém sonhar. Se esse sonho for seu de verdade, procura saber o que você precisa fazer para alcançá-lo. Coloca metas na tua vida. Coloca prioridade. Eu poderia dizer, gente, hoje não vai ter live, porque eu tô muito cansada. Porque eu tô, gente. Acho que meus olhos chegam a estar meio lacrimejando, porque de tão cansado que tá. Mas eu coloquei uma meta. E eu vou cumprir. E eu tô aqui para conversar com vocês. Porque eu quero passar para vocês o que eu venho aprendendo. E com isso eu vou aprender. Então, eu quero dizer a vocês que eu tô recebendo muitos depoimentos de mulheres que começaram a acreditar. E começaram a dizer, Jane, eu vou conseguir. E vai. Existe uma força que só depende de você. Você precisa acreditar. Agora, Jane, é fácil falar. Não. Eu tenho isso comigo todos os dias. Eu preciso dizer a mim, todos os dias, que eu tenho que acreditar em Jane Felinto. Porque eu preciso acreditar em mim. Eu preciso lutar. Eu preciso correr atrás dos meus sonhos. É isso. Vai vender bolo? Vende. Como vai ser? Jane, eu não sei cozinhar. Sabe? Faz minha receita. Você que está assistindo essa live agora e não sabe cozinhar, faça. Pega uma receita minha e faça. E me diga. Aí você vai dizer, eu sei. Lembre-se que o meu primeiro bolo foi feio. E eu postei. Então, poste nas redes sociais. Hoje as pessoas vê. Hoje a internet, hoje o Instagram é algo da frase que eu digo sempre, você precisa ser visto para ser lembrado. Então, mostre o seu produto, mostre como você faz, não tenha medo de ensinar, tenha conteúdo para mostrar. Jane, eu faço bolo para festa. Ensina como faz um bonequinho daqueles. Ensina como faz uma rosinha daquela. Não é porque as pessoas vão aprender que ela não vai deixar de te comprar, não. Meus bolos estão aí. Em breve vai ter novidades. Mas eu tenho encomendas de bolo. Então, não é porque você ensina que as pessoas vão deixar de te comprar. Você está me entendendo? Então, começa. Tem ação. Acredita em você. Porque vai dar certo. Vai dar certo o que você está pensando. Vai dar certo o que você está planejando. Apenas tenha a ação de agir. Coloque metas. Diga, Jane, eu vou começar a fazer... Gente, eu coloquei uma meta de, me acordar todos os dias 4h30 da manhã para ir caminhar. Porque fazia um tempão que eu não ia. Eu estou fazendo o que eu fazia antes? Não. Eu não estou fazendo, eu não estou correndo nem 20%. Mas eu estou feliz, porque eu recomecei. Recomece, talvez você tenha perdido o emprego. Talvez você olha para um lado e não tem, dizendo, o que é que eu vou fazer? Recomeça. Começa a fazer o que está planejando. Aí tu vai ver o teu sonho criar vida, porque você vai ter uma meta. Então,
vai dar certo. Vai dar certo sim, acredita. E essa é minha live, o tema... Gente, vocês prestaram atenção, né? Que eu tenho os temas, mas eu de repente começo a falar coisas aqui porque eu sei que vai ajudar muita gente, porque ajuda a mim. Quando eu digo, Jane, você tem metas, você precisa cumprir essas metas. E a meta, o tema de hoje era como vender bolo na internet. Então, o que é que eu digo a vocês? Comece a postar seus bolos, comece a fazer. Eu tô falando bolo porque é algo que eu faço, mas eu tô dizendo o que você vai fazer. Kátia vai começar a vender bolo. Ela já me contou a história dela, não é isso, Kátia? Ela fazia docinhos, foi para outra cidade, tava se sentindo mal e vai começar a fazer bolo, já fez logomarca e tudo. Que Deus te abençoe e vai dar certo. Então, gente, vai dar certo. Coloque na internet, não tenha medo. Se seu Instagram só tem amigos, comece. É só começar. Jane, meus amigos não vai vender. Gente, vocês têm vergonha de sair para vender bolo? De bater assim numa porta? Se é bolo sem trigo, vai numa academia. Mostra. Gente, eu vendia bolo na escola. Eu acho que eu sempre tive uma alma de empreendedora, porque eu lembro que eu estudava né, e eu tirava as coisas da feira e fazia bolo e ia vender na escola. E todo mundo dizia, Jane, por que tu tá vendendo isso? Porque eu tenho meu dinheiro. Porque eu quero ter o dinheiro para lanchar, quero ter o dinheiro para comprar uma coisa. E as meninas compravam e eu vendia. Minha gente, tem que ter o pensamento que vai conseguir. Tem dia que eu não voltava com nenhum e tinha dia que eu voltava com a metade. Mas eu não parei. E foi o ensino médio todo em vendendo bolo e cocada. Não tem essa cocada que eu ensino a vocês? Era exatamente ela. Eu fazia bolo de cenoura com chocolate, só que era com trigo nessa época. Então, não tenha medo. Não tenha medo do desconhecido. Não tenha medo de enfrentar. Às vezes Deus tira algo da gente para que a gente tenha coragem e se refaça. Para que a gente volte a acreditar e saia do comodismo. Para que a gente saia daquela mermice. Às vezes a gente trabalha num lugar que não gosta, porque tem medo de enfrentar o desconhecido. Às vezes a gente faz algo que não gosta porque tem medo de enfrentar o desconhecido. Porque tem medo de sair daquela base de conforto. Eu te digo, acredita em você. Gente, beijo, Deus abençoe. Amanhã tem mais e quando for amanhã eu coloco qual vai ser o tema. Eu só digo a você, começa a fazer o exercício do espelho, começa a acreditar em você, começa a conversar com você. Começa a perguntar a você qual é a sua prioridade. Começa a perguntar a você se você está cumprindo suas metas. É fácil? Não. Eu faço isso comigo todos os dias? Também, amor. Então eu faço isso comigo todos os dias? Não é fácil a gente começar a acreditar na gente quando todo mundo não acredita. Agora eu quero dizer um negócio a você. Eu vou voltar e vou dizer isso, porque eu senti vontade de dizer isso. Olha, gente. Às vezes a gente acredita em todo mundo e não acredita na gente. Às vezes a gente fica olhando as pessoas, acreditando nelas e não acredita na gente. Começa a acreditar em você. Os sonhos são seus. Você precisa acreditar em você. Trabalha isso. Se você se olhar no espelho e não sentir com coragem, começa a dizer. Porque uma verdade dita várias vezes, ela vai se tornar extraordinária na tua vida. Beijo, boa noite e até amanhã às 20 horas.